E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completa para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, CHC, o curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? O e-mail historiacom1@outlook.com para você mandar sua dúvida, curiosidade, questionamento, tudo mais. O Facebook Isto.Sá, onde posto lá exercícios, dicas para prova, tudo mais todo dia. E o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode olhar aqui, professor, que aula é hoje? Aqui do lado, aqui, ó, pós-guerra, exatamente isso, pós-guerra, parte 1. Introdução. Professor, você não vai entrar em Guerra Fria, não? Olha, aqui nesse pós-guerra, se eu não me engano, será 2 ou 3 aulas, eu já estou entrando no contexto de Guerra Fria. Mas, calma, meu filho, eu vou gravar aula, sim, sobre Guerra Fria, sobre o decorrer da Guerra Fria. Tranquilo? Aqui é só para nós entendermos, ter uma noção, né, de como foi esse fim dessa Segunda Guerra Mundial, falarmos um pouco das potências, do vácuo de poder e essa desarmonia entre as potências, nesse caso, as nações ocidentais, contra a União Soviética. Ok, beleza? Então, professor, depois desse pós-guerra, você vai falar sobre Guerra Fria. Meu filho, o contexto de Guerra Fria já começa aqui. Mas eu vou entrar dentro, falar um pouco mais sobre Guerra Fria, quando tiver aqui escrito Guerra Fria, ok? Mas aqui já vai também para Guerra Fria. Ok, então tá bom. Se você já sabe, ok, beleza, tudo bem. Vamos lá então, introdução. Primeira coisa que nós temos que observar. O comunismo, antes da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer, a União Soviética, partidos depois da Segunda Guerra que cresce. Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, China e etc. O que nós temos que entender isso tudo que eu sublinhei para vocês? Eu quero dizer aqui do avanço comunista. Óbvio que lá na crise de 29, você vai observar um avanço muito grande comunista, de partidos comunistas crescendo em vários países. Mas, em se tratando de um comunismo, de uma ameaça comunista real, nós observamos que antes da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que os partidos comunistas eram ainda não muito fortes. Mas, óbvio, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a invasão de Berlim e a hasteação da bandeira russa, né, a bandeira da União Soviética, em plena capital de Berlim, diz o quê? Os russos ganharam a guerra. O comunismo vai prevalecer. Então, pessoal, o que nós temos que entender aqui, muito interessante, só vou atender o telefone aqui e já volto. Então, aqui o telefone já foi atendido, já conversei e tudo mais. Vamos continuar. Então, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, com esse avanço do Exército Vermelho, aquelas coisas e tudo mais, você observa uma crescente vazão de um poder comunista se instalando em diversos países, nações, como, por exemplo, Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental e a China, toda é tomada pelo comunismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ok, tranquilo. Então, já se observa, desde lá, como eu falei para vocês, da Primeira Guerra Mundial, uma divisão já muito importante entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O fim da Segunda Guerra Mundial intensifica muito mais essa divisão. Esse bloco socialista começa a crescer mais e mais. Alterações das grandes potências. Isso aqui é interessante, pessoal, porque em 1914, aí, antes da Segunda Guerra Mundial, nós podemos observar algumas nações como importantes naquele momento. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália, a Rússia. Claro que a Rússia, nesse momento aqui, ainda não passou por uma revolução.
Então ela não está ainda em uma posição fictícia. A Itália também, mas principalmente a Inglaterra e a Alemanha se destacam aqui como grandes potências. Mas se formos olhar o ranking nesse momento, temos essas potências aí nesse momento. Os Estados Unidos e o Japão estão correndo ainda por fora, ok? Após a Primeira Guerra Mundial, aí nós observamos os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Itália, Rússia e Alemanha. O problema é que Rússia e Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, não entra dentro dessas nações. Nós temos mais aí Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra e Itália. Por que a Rússia e a Alemanha não entram? A Alemanha, óbvio, que perdeu a guerra. E a Rússia? Porque já estava passando já por uma revolução. Tranquilo? A Revolução Russa. E nesse momento, você já observa já essa divisão já do socialismo e capitalismo. Ok? Pós Segunda Guerra Mundial, aí você observa Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França e China. Então, pessoal, mas principalmente Estados Unidos e a União Soviética são as principais potências. Óbvio que esses outros aí também fazem parte do Conselho da ONU, tem intervenção de voto e aquelas coisas e tudo mais. Ok? Beleza. Vácuos do poder pós Segunda Guerra Mundial. Pessoal, como nós já falamos, durante aquele entre guerras, você tem uma Alemanha forte. Ter uma Alemanha forte, pessoal, para os países capitalistas naquele momento, era interessante. Por quê? O avanço após a crise de 29 da União Soviética, pessoal, dos ideais socialistas, é muito grande e começa a se expandir para o oeste. Então começa a surgir diversos partidos comunistas e esses partidos comunistas muitas vezes vão ganhando muito destaque, cadeiras dentro de congressos. Então, pessoal, ter uma Alemanha forte era num momento viável, porque poderia, nesse caso, impedir a expansão comunista, porque são regimes totalitários, são regimes de extrema-direita, anticomunistas. Só que, pós Segunda Guerra Mundial, você observa o que? Esse desequilíbrio ali na Alemanha Central, na Europa Central, onde uma Alemanha que já está no fim da Segunda Guerra Mundial acabou, né, perdeu a guerra. Então você olha que o equilíbrio que ela dava um equilíbrio entre a França e a Inglaterra e também com a Rússia, se vê agora ameaçado. O Japão, lá no Extremo Oriente, também com o fim da Segunda Guerra Mundial, tem a sua credibilidade caída, então ameaça um vácuo ali naquela região, onde esses vácuos, pessoal, quando você observa que você não tem uma potência forte para tentar dar um equilíbrio, óbvio que as outras potências vão começar uma disputa entre poderes, ok? A Inglaterra, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela sofre grandes consequências com a guerra. E óbvio, ela também cai. E suas influências e colônias agora sofrem pressões de outras nações, de outras elites. Principalmente aí no caso socialista. Tranquilo? Continuando. Negociação dos três grandes. Progressos poucos. Energia atômica e desarmamento. Nós já observamos na última aula, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós observamos o quê? Nós observamos declarações, acordos, acordos, tratados entre nações, né? E muitos desses tratados envolvendo os três grandes, Inglaterra, União Soviética e os Estados Unidos, só que muitos deles, em alguns pontos que eram principais serem abordados, não houve grandes progressos. Como nós já vimos, atuações de intervenções, olhar alguns lugares, como no caso da Grécia e da Tunísia, então se via nesse caso, não foram abordados, principalmente também o caso da energia atômica, né? A corrida nuclear, o desarmamento. Se nós chegamos ao fim de uma Segunda Guerra Mundial, pessoal, a ideia da proposta de paz era um desarmamento, mas o que se observou é uma coisa ao contrário, uma corrida armamentista, tranquilo? Principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética.
as razões dessas desarmonias entre as nações ocidentais e a União Soviética. Pessoal, você deve pensar assim, durante a Segunda Guerra Mundial, os pessoal aliado, França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética eram pessoas amigáveis, eram pessoas que confiavam uma nas outras. Não. Durante a Segunda Guerra, pessoal, nós observamos um casamento. Um casamento onde você observa que só tinham interesse de quê? Utilizar uma contra a outra, né? A desconfiança ainda era muito grande. O interesse nessa união era mais o quê? Utilizar o exército de uma para tentar reprimir o exército da outra. Ou seja, a aliança entre a União Soviética, né? Você observa o quê? O intuito maior era o quê? Que a Alemanha dividisse tropas. Então, nesse caso, você observa mais do que interesses militares do que, principalmente, uma confiança entre essas nações. Nada mais, nada menos, eu gosto de citar, Churchill, em 1940, fala: apodrece a alma de uma nação. O que ele está falando sobre isso? É do sistema comunista, o sistema socialista da União Soviética. Ele diz que apodrece a alma de uma nação. Ou seja, em 1940, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, um chefe importante daquele momento diz isso, você observa que as relações entre as alianças eram meramente de interesses. Tranquilo? Tranquilo. Continuando. Ver dos Estados Unidos e Inglaterra. Pessoal, nós temos duas visões nesse momento. Óbvio, uma visão é do setor capitalista e outra era do setor socialista, uma visão diferente, óbvio. Na visão dos Estados Unidos e da Inglaterra, queriam uma Alemanha descentralizada. Redistribuir as possessões japonesas e italianas, mas os soviéticos viam que queriam ampliar o comunismo. Ter uma Alemanha centralizada era melhor, porque um dia essa Alemanha poderia ser adicionada, ser atraída para o seu lado. E óbvio, o perigo de um ataque capitalista encabeçado pelos Estados Unidos. Então nós observamos, mais do que tudo, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma ideia de paz gera uma grande desarmonia. Tranquilo? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre o quê? Pós-guerra, parte 2. Aqui na playlist de História Geral, professor Aula. No CHC, no curso de História completo, para concursos vestibulares e também para militar.